Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Rádio Oslo Indica, o ROI para os íntimos, ainda que eu mesmo seja contrário a essa denominação do quadro aqui, né, justamente do Rádio Oslo Indica, porque a gente já tem um outro quadro aqui da casa que se chama Rádio Oslo Entrevista, e se você juntar as siglas da ROI, aí um é ROI e o outro é ROI, e se você falar rápido tudo junto é ROI, e aí é bem complicado da gente se entender aqui internamente, sabe? E vocês ouvintes imaginam de quando forem comentar os episódios, né? Pô, você ouviu o ROI dele, mas qual? O do Saída de Emergência? Não, pô, do Caesar 7, aí ninguém se entende, fica uma verdadeira Torre de Babel. Vamos chamar coisas pelos nomes, que pode ser. Inclusive fica aqui até a dica pro pessoal do marketing aqui da Rádio Oslo de, pô, gente, vamos ter mais criatividade nos nomes? O que vocês acham? Assim, não sei, sabe? Porque, não sei, tá me cheirando um pouco de preguicite aí de vocês, tá ligado? Eu acho que seria muito mais esquema se vocês esforçassem o mínimo, porque, né, antes quando era gente só lá com o pessoal da Borges Limitada, suave, mas agora, pô, a gente tá sob a tutela da Buril Audiodramas, né? Eu acho que isso abarca um pouquinho mais de profissionalismo, né? Então, bora ser assim? Fechou então, obrigado. E a Rádio Oslo indicação de hoje... Não, gente... Caramba, acabei de falar. Vocês me veem com Rádio Oslo indicação. Quem que fala assim? Eu só vou ignorar. Eu vou fazer aqui do meu jeito, tá? Vou ignorar que vocês puseram aqui na pauta. A indicação da Rádio Oslo de hoje é a série Star Wars The Clone Wars de 2008. Sim, a animação que está disponível no Disney Plus e que conta alguma das peripécias dessa saga que tem já os seus quase 45 anos de existência, também dá as caras aqui na Rádio Oslo. Mas, Thiago, você não indica só a série flopada? O que Star Wars? Que esse sucesso intergaláctico global das ideias tá fazendo por aqui na Rádio Oslo? Olha, começa que eu não indico só a série flopada aqui, né? Eu posso muito bem, eventualmente, indicar algum filme flopado também. Não, pera, brincadeira. Mas a verdade é que assim, eu trago algumas produções aí, né? Algumas séries e produções, se bem que ultimamente tem sido só séries animadas, mas anyway, que, enfim, não tiveram assim muito no radar da moçada, se é que ainda dá pra usar esse termo, né? Mas que ainda assim são indicações bacanuchas, né? Isso é, que tem sim seu mérito, são produções de boa qualidade, com uma trama interessante, personagens carismáticos e etc. Posto isso, é inegável a dimensão que Star Wars já alcançou, né? E ainda alcança, é só a gente ver aí a série do Mandaloriano, que a gente inclusive já teve episódio aqui da Rádio Oslo falando de justamente Mandaloriano, o próprio livro do Boba Fett, que tá saindo aí agora no Disney Plus, e até esses últimos filmes que rolaram, né? Episódios 7, 8 e 9, que apesar de terem sim suas críticas, especialmente o nono, os outros dois eu gosto, também fizeram lá o seu barulho, né? Mas agora, Star Wars The Clone Wars de 2008, aí eu já não sei, né? Não vi tanta gente comentando sobre. Eu acho que foi mais de quem é fã mesmo, tá ligado? Quem já era fã da saga e viu, e assim, fora que a série mesmo já foi até cancelada, né? Mas isso a gente comenta mais ao longo do programa, né? O motivo de eu ter trazido aqui hoje é porque, assim, a proposta principal do Rádio Oslo Indica é de trazer séries que não estão no hype, né? Isso é, elas podem até ter sido hypadas no passado, mas como a gente nunca comentou aqui, elas não estão no hype no momento, então cabe também a indicação, né? E assim, o que vale mesmo é que se a produção é boa e poucas pessoas estão falando dela, a gente vai comentar e indicar pra vocês. Fora que assim, se eu quero falar,
sobre algo, eu vou. E aí fica a teu critério ouvir ou não, né? Não é assim que funcionam as coisas. Ah, não gosto de tal coisa, não gosto de, sei lá, série X, pô, só não assistir, sabe? Desde que eu não esteja ofendendo ninguém, é justo que eu produza e aí é do teu critério se você vai consumir ou não. Beleza? Ficou claro isso? Então, DJ, faça as honras que hoje a gente vai falar de Guerra nas Estrelas. E para quem não sabe, o intuito do Rádio Oslo Indica é de chamar você, ouvinte, para consumir o conteúdo que nós vamos justamente indicar. Ou seja, a ideia de ser um chamariz, um aperitivo para que você fique interessado. Então não se preocupe porque vamos apenas comentar por alto, trazer a ficha técnica e destacar pontos e tópicos com o intuito de vender o nosso peixe. Assim que não se preocupe porque não traremos nenhum spoiler. E como eu já apontei na minha abertura e está no próprio título da indicação de hoje, a série Clone Wars de 2008 faz parte do universo Star Wars. Então, essa indicação é meio que direcionada para as pessoas que estão justamente por dentro do universo de Star Wars, de alguma forma, né, em maior ou menor escala. Como eu comentei na entrada mesmo, eu imagino que essa indicação vai para as pessoas que não são tão fãs assim e não sumiram ou só viram alguns episódios e meio que largaram mão, né? Assim sendo, se você por algum motivo bizarro não faz ideia de nada que compõe esse universo de filmes, séries, gibis, bonequinhos, mas ainda assim quer saber, quer ficar por dentro, quer, enfim, de alguma maneira saber mais de Star Wars, eu sugiro que você não escute esse episódio, porque de certa forma a gente não vai trazer spoilers de Clone Wars de 2008, mas sim de outras mídias, né, dos outros 6 filmes. Pelo menos. Eu sugiro então que você comece justamente pelo filme Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ou então Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Sim, pareceu confuso porque eu indiquei o episódio 1, que faz sentido, mas o 4, é o 4? Como que você vai começar pelo 4? Mas tem dessas, Star Wars tem dessas, gente. O episódio 4 foi o primeiro a ser lançado lá no longínquo ano de 1977. Enfim. Claro, você também pode ignorar esses filmes e botar fé apenas na minha indicação de ver essa série e simplesmente consumi-la sem nunca antes ter visto mais nada de Star Wars, né? Mas assim, fica a teu critério de fazer essa sandice. Eu mesmo não recomendaria. Mas bem, a série Star Wars The Clone Wars de 2008 abarca 7 temporadas em um filme. Todos, é claro, animados em 3D. Assim que não tem nada de live action na parada, tá, gente? É só animação e muito específico, a animação em 3D, né? E por que eu tô sempre fazendo essa demarcação temporal quando eu falo o nome da série, né? Quando eu falo Star Wars The Clone Wars de 2008. É que a ideia para essa série partiu do próprio George Lucas, né? O criador de todo esse universo, né? Enquanto ele estava lançando o episódio 2 lá em 2002, ele teve várias ideias para histórias que não couberam no filme de 2002 e também nem no filme 3. Assim que ele meio que já estava bolando então de fazer uma série para contar justamente essas histórias que tinham sido escanteadas. Então, em 2003 a gente teve um gostinho de alguma dessas histórias, né? Lançou-se uma série de curtas que passavam nos intervalos comerciais do canal Cartoon Network. E assim, eu tô falando, mas eu mesmo não vi esses curtas, mas por outro lado eu vi muitas pessoas elogiando, né? E dentre os elogios para essa série de curtas está o fato do General Grievous, que é um dos personagens, né? Ser, assim, mano, é o inferno na terra, o maluco, tá ligado? Porque o bicho é uma besta enjaulada, né? O maluco é realmente poderoso, né? Assim, a animação dele, aí ele é overpower pra caralho.
mano, surreal, assim, como eles nerfaram o General Grievous nos filmes, tá ligado? Porque nessa série ele é imbatível, ele é imparável, ele é tal qual Cristiano Ronaldo numa final de Champions. Além disso, a série ela também tem um traço bem na pegada do Samurai Jack. É uma parada mais 2D, mais estilizada, assim, é bem bacana. O que eu vi foi isso, assim, o que eu vi dessa série foi um recorte no YouTube, né, com várias cenas do Grievous comendo na porrada vários Jedi genéricos, tocando de fundo um heavy metal pauleira e com esse estilo de traço em 2D, estilizado, bem na pegada do Samurai Jack. E isso que eu vi, eu achei, nossa, assim, foda. Achei muito... Cara, parece ser realmente muito bom. Apesar dos episódios serem curtinhos e tal, e eu não ter achado em nenhum lugar, mas ainda assim, começou daí, tá ligado? Começou com essa série de curtas. E foi justamente depois desses curtas que o George Lucas, não satisfeito de ter produzido só esses curtas, ele quis mais, né? Então, assim, pra deleite de alguns, ele foi até o pessoal da equipe de animação dele lá e ele contratou um tal de Dave Filoni, que é, assim, só um cara que já tinha trabalhado com um tal de Avatar, a Lenda de Aang, né? E aí os dois juntos bolaram, então, assim, tiveram várias ideias para o que seria Star Wars The Clone Wars 2008, até, por fim, lançar justamente em 2008 um filme de 98 minutos em que mostrava eventos logo após o filme 2, né? E nesse filme a gente vê justamente o Anakin sendo nomeado Cavaleiro Jedi, né? Além de receber a tutela de uma jovem Padawan, que a gente vai conhecer como sendo a Ahsoka Tano, e os dois têm a missão de resgatar o filho do Jabba the Hutt, né? Que foi sequestrado pelos separatistas, e a sequestradora, inclusive, a inserção de outra personagem aí, né? Um aprendiz, por sua vez, do Conde Dooku, que eu gosto de falar Conde Dooku, não me ofendo com isso. Inclusive, será que eu preciso bipar Conde Dooku? Boa pergunta. Mas enfim, o nome dessa aprendiz é Asajj Ventress. Ah, sim, porque a Ahsoka Tano também foi inserida a partir desse filme, né? Então aí tá sua resposta, né? Se você tá se perguntando onde raios apareceu aquela Jedi lá da segunda temporada do Mandaloriano, tá aí. Ela surgiu justamente dessa série aí que começou com o filme, né? E a Ventress, eu não lembro assim se ela tá em mais alguma coisa, né? Mas em uma das 1000 mídias aí que Star Wars tem lançado. Mas eu sei que assim, teve muitos nerdolas putaços, né? Com a inserção da Ahsoka na série, inicialmente no filme e depois na série, né? Enfim, a inserção da Ahsoka no universo de Star Wars. Mas assim, gente, o choro é livre, tá ligado? Vocês que se fodam. Vai ter personagem feminina sim, pau no c... vocês. E fora que, mano, é uma personagem muito legal, com um arco muito foda, querida por muitos fãs, não à toa ela já tá presente em outras mídias, como o próprio Rebels, né, que é outra série animada aí de Star Wars. Ela teve um livro próprio, não sei se o livro é bom, mas enfim, o que importa é que ela teve um livro sendo publicado aí. Além de, como já comentado, ela também está na segunda temporada de Mandaloriano. E até a própria Ventress tem um arco muito bacana dentro da série, né, mas eu já tô queimando pauta aqui. Vamos voltar aqui para minha pauta. Eu preciso antes fazer uma ressalva. Caso não tenha ficado claro, acho um pouco difícil, mas é sempre bom aclarar as coisas. Essa série, tanto o filme como a série, ela se passa entre os episódios 2 e 3, com foco nas Guerras Clônicas. O próprio título da série indica isso, mas é sempre bom explicar, não é mesmo? Vai que... E assim, eu acho que a produção da série, do filme, já estava muito bem encaminhada, porque o filme saiu em setembro de 2008 e a série estreou no Cartoon Network em outubro também de 2008. E eu imagino que você esteja se lançando a seguinte pergunta: pera, mas para assistir a série eu vou ter que ter visto o filme? Olha, eu vou falar da minha própria experiência aqui. Eu vi o filme quando ele saiu lá em 2008 e eu não lembro de quase nada dele, assim, sabe? O que eu lembro é justamente isso que eu resumi pra vocês, né? Anakin vira Cavaleiro Jedi, aparece a Ahsoka Tano, eles precisam resgatar o moleque, e a Asajj Ventress é a sequestradora. É isso que vocês precisam saber, tá ligado? E até quando eu fui ver a série no ano passado, não me fez falta nenhuma não ter visto o filme, sabe? Assim, se você tem aí 98 minutos pra gastar do seu tempo livre e quiser assistir o filme, vai em frente. Eu imagino que você vai ter uma visão um pouquinho mais completa, pelo menos da primeira temporada, ou enfim,
vai ser uma boa experiência aí, né? Eu acho que poucas coisas de Star Wars não prestam. Ou pode não prestar também, aí você gastou 98 minutos da sua vida fora, mas, cara, acontece, tá ligado? Mas, assim, se não quiser ver, só não ver. Vai direto pra série. Beleza? E justamente falando da série, que é o tema da nossa pauta de hoje, voltando pra ela é meio que basicamente isso, né? Várias histórias paralelas aos eventos dos filmes 2 e 3, mas que por algum motivo o George Lucas não quis pôr nos filmes e, portanto, elas têm um caráter mais episódico em sua maioria. E com episódico, eu quero dizer no sentido de que cada episódio meio que fecha em si, sabe? Imagina que é como se fossem contos, né? Pequenas histórias que se concluem apenas em 2, 3 episódios, dependendo da história, se ela não for avançar muito e tal, acaba se concluindo no episódio mesmo, né? Um episódio isolado por si, sabe? E assim, é claro que algumas histórias têm continuações, elas vão retornar em episódios vindouros, né? Alguns personagens vão aparecer depois, tal. Por isso, não dá pra chamar essa série de antologia, mas também não dá pra dizer que todo episódio é essencial. E eu também não vou ser hipócrita e dizer aqui que todo episódio é bom, porque realmente teve alguns que dão, assim, um pouco de preguiça, sabe? Mas é justamente porque a série não se propõe a contar grandes eventos, né? Ela deixa isso pros filmes, né? Ela deixa o épico pros filmes, para os longas-metragens, enquanto que na série se percebe umas coisas mais experimentais. E assim, vocês vão ter, se vocês verem a série, é claro, vão ter um contato maior, né? Mais tempo de tela com personagens que vocês já gostam, enquanto vê o aprofundamento de outros, além também da inserção de novos personagens que podem ou não reaparecer. E eu acho que é justamente nessa despretensão que a série ganha o seu charme. Porque assim, ela vai pouco a pouco corrigindo muitas das falhas que tem nos filmes 1, 2 e 3, né? Eles por si só, antes de 6, 7, 8, 9, eram muito questionados, sabe? Por conta da trama, tal, né? Não ser tão bom quanto os filmes 4, 5 e 6. E aí a série consegue costurar algumas falhas aí dentro, né? A gente pode começar pelo próprio Anakin, que foi tão odiado por tantos fãs aí, né? E assim, eu acho que eu tô com essa galera, sabe? Porque eu também acho que a interpretação do Hayden Christensen, que foi quem fez o Anakin nos episódios 2 e 3, é bem sofrível, né? Mas aqui, como a gente tem muitos episódios dele com Obi-Wan, né? Do personagem Anakin com o personagem Obi-Wan, é muito legal de ver a interação que ele tem para com seu antigo mestre, para com a Padawan Ahsoka Tano, para com os clones, enfim, como a gente tem mais tempo de tela com ele, dá pra se afeiçoar um pouco mais com o personagem, sabe? E comprar a briga dele em alguns momentos e em outros, quando ele tiver errado, você também questionar, sabe? Porque de certas escolhas e tal. Uma delas, inclusive, né? É uma das partes mais polêmicas que eu acho, que é justamente o relacionamento dele com a Padmé. Primeiro porque ele faz parte da Ordem Jedi e parte de fazer parte da Ordem Jedi é justamente o celibato, e ele quebra esse pacto, etc, tal. Mas também é questionado a química entre as duas personagens, né? E assim, não é que a série, nossa, mostra que eles realmente se amam e tal, mas você entende um pouquinho mais o lado deles, assim, sabe? Enquanto casal e tal, você consegue se importar um pouco mais com os dois, né, com a série. Ela não é perfeita nisso, até porque eu acho que o George Lucas, no quesito de romance, é no nível da J.K. Rowling, que no caso é péssimo, mas que melhora um pouco, isso a gente não pode tirar da série. E quanto ao Obi-Wan, bom, eu acho que aí não precisa de tanto esforço, porque o próprio Ewan McGregor, que é quem interpretou justamente Obi-Wan, fez um primoroso trabalho na trilogia prequela. Então assim, é legal de ter ele por lá, mas o personagem não precisa de nenhum tipo de redenção ou qualquer coisa do tipo. Já Ahsoka Tano, não, gente, é brincadeira. Até porque ela não tá na trilogia prequela, né? Ela aparece pela primeira vez no filme. E como já dito por mim aqui, já defendi a minha fada sensata, ela é uma personagem incrível, com um arco ótimo, uma evolução muito bacana, tal. E assim, eu até achei muito doido quando eu tava conversando com um amigo justamente sobre a Ahsoka Tano, dele fala que desistiu da série justamente porque não suportava a personagem, sabe? E eu achei muito estranho esse comentário, porque eu falei, mano, mas eu não lembro dela assim insuportável, sabe? Muito pelo contrário. E aí, então, foi que eu me toquei que nas primeiras temporadas ela é um tanto impulsiva, é meio infantil com alguns aspectos, né?
Mas daí eu também lembrei o meu colega de que ela é uma adolescente e uma padawan, então ela ainda tá aprendendo as paradas, tá ligado? E é natural que ela tenha algumas atitudes. E assim, com o tempo ela vai ganhando maturidade, ela vai ganhando mais camadas. Então, enfim, eu não sei se eu quebrei as pernas do meu colega, nem se eu convenci ele de rever a série, mas se vocês se afastaram da série justamente por isso, por achar a Sokatano chata ou qualquer coisa do tipo, deem uma segunda chance, porque sério, gente, é bem bacana o arco dela. Eu acho que é uma das paradas, uma das 1000 coisas que é tão foda nessa série, sabe? Agora que eu dei destaque para alguns personagens específicos, eu vou continuar falando dos personagens, mas eu vou dar um destaque para 2 grupos, sendo que o primeiro deles são de outros Jedi, que foram pouquíssimos explorados aí na trilogia prequela, mas que aqui ganharam destaque, né? É caso dos mestres Plo Koon, Kit Fisto, Luminara Unduli, Ayla Secura, a Shakti, o Ki-Adi-Mundi, que mal tem falas nos filmes, sabe? Além do que os mestres Yoda e Mace Windu sim tem seu destaque, mas, pô, é bacana também de ver mais tempo de tela deles. Pô, tem episódios inteiros, assim, só desses mestres. E, meu, eu acho até sacanagem, sabe? Nos filmes que você... não tem o auge do Jedi, mas tem mais Jedi do que 2 ou 3 gatos pingados, sabe? E você não tem destaques pra ele. Pô, é sacanagem, sabe? E aqui não. Aqui a gente tem mais contato com essas figuras, sabe? E é bem bacana. E o segundo grupo, que afinal é quem dá o nome pra série, são justamente os clones, né? E assim, era uma das outras 1000 paradas que eu mais sentia falta nos filmes, né? De ter mais contato com esses personagens, que, pô, eles são quem dão o título pro filme também, né? O segundo filme é Ataque dos Clones, eles mal têm falas, eles aparecem só no final do segundo filme, e no terceiro a guerra praticamente acabou, então não faz sentido eles estarem lá também. E fora que quando eles aparecem, não tem destaque pra nenhum específico, né? É só um monte de boneco de CGI safado, e quando você tem algum destaque pra eles é justamente na Ordem 66, que assim, é pra queimar o filme dos caras mesmo, tá ligado? Mas enfim, com a série, nossa, eu fiz um trocadilho péssimo agora, desculpa, gente, e pior que eu fiz de improviso, sabe? Não tava na pauta, mas enfim, voltando pra série, a gente tem uma humanização muito grande deles, né? Afinal, a gente, novamente, pô, a série tem mais de 133 episódios, né? É meio que jogar na vantagem, tá ligado? O mínimo que você espera não tem como você não se afeiçoar ao mínimo pelos caras, né? Pô, você tem mais tempo de telas com eles. É óbvio que alguma história ali você vai trabalhar e de alguma forma você vai ter algum contato e por isso, enfim, vai comprar a briga dos caras ou não, né? Eu, pelo menos, curto muito esse tipo de narrativa em que você acompanha aquele soldado raso, sabe? Que vai pra linha de frente e tal. E assim, você vê as motivações dele pra estar travando uma guerra, os sonhos, medos, ambições ou enfim, como que ele se sente, né, nessa situação extrema que é justamente estar no campo de batalha. E assim, por mais que na maioria das vezes sejam os ideais meio errados, né, uma visão meio deturpada das coisas, eu ainda assim curto muito acompanhar esse tipo de história, tá ligado? 2 filmes que me vêm à mente aqui são justamente o Dunkirk e o 1917, que também tem um pouco disso. E assim, se você curte esses filmes, eu acho que você vai curtir os clones também. Ou não, né? Talvez você não goste dos filmes, mas ainda assim curta os clones, e talvez você não goste dos filmes e não goste dos clones, enfim, vai saber. Você vai ter que assistir tudo isso pra descobrir. E assim, dos clones, o meu favorito não poderia ser outro senão o Capitão Rex, que é meio que também jogar no fácil, porque é o personagem que mais aparece dos clones, né, que tem mais destaque, mas eu curto muito o Capitão Cold, o Fives, o Echo e, é claro, todo mundo do esquadrão Bad Batch, que inclusive ganharam uma série solo e que eu ainda não vi, mas tô louco pra ver o quanto antes. Mas espera aí, James, você falou que são 7 temporadas, 133 episódios, eu preciso ver tudo isso mesmo? Sim,
Eu diria que sim. Não, é brincadeira. Eu mesmo não vi todos, né? Porque, mano, é muita coisa, né? E muitos dos episódios são isolados e, querendo ou não, alguns não tem tanto impacto assim na trama, né? E também acabam sendo mais fraquinhos por um motivo ou por outro, né? Assim que não. Gente, não precisa ver todos, né? E eu até fui atrás de algum site que tivesse uma lista de episódios, né? Pra justamente filtrar e apontar quais são os essenciais, né? Bem naquela pegada de anime que você fica procurando os episódios que são fillers e o que não. E acabou que, assim, tem vários sites com lista de episódios, mas eles mesmos não parecem chegar no consenso, tá ligado? Enquanto alguns sites indicam uns episódios, outros indicam outros. E fora que todos, a lista é bem reduzida, assim. Pô, são 133 episódios e eles indicam 10, 15, e eu achei isso um tanto quanto injusto, né? Assim que eu vou ver qual que é o mais completo e deixar aqui no post pra vocês. E o trem tá passando, mas vamos só ignorar o trem, porque o que eu sugiro então é de vocês fazerem uma maratona justamente desse site que eu deixar pra vocês, né, com os episódios indicados nesse site. E assim, se vocês curtirem, reverem então uma segunda vez, mas dessa vez seguindo a ordem, né, vendo todos os episódios um a um, e sempre que vocês acharem o começo de algum chato, simplesmente pularem, porque afinal vocês já vão estar por dentro da história, né? E aí esse episódio não vai fazer tanta falta assim. Ó, só que assim também, já rolou de algum episódio eu achar que não engatar em nada, tal, e rolar ali uma parada de girar uma chavinha assim, e eu me empolgar e terminar de ver o episódio, assim, sabe? E, cara, é muito real. Eu lembro do episódio que eu tava acompanhando a jornada de 2 droids que, parecia levar pra lugar nenhum, até que rolou uma parada lá, e aí eu percebi que eles estavam fazendo uma homenagem ao livro Viagens de Gulliver. Fiquei amarradão e terminei de assistir. Então pode ser que aconteça isso, mas também pode ser que não. Fica ao critério de vocês também descobrir. Mas que tal a gente comentar então agora um pouco sobre o estilo da animação, que uma das coisas que eu sempre dou importância aqui nas minhas indicações do Rádio Oslo Indica. E eu lembro de gostar bastante do traço já desde o início, mas é muito legal de perceber que com o tempo até mesmo a animação vai evoluindo. Isso fica bem demarcado em 3 momentos. A primeira de todas, que é desde o filme, né? Que ela é mais simples e tal, mas ainda assim eu acho bonita, não me desagrada, mas é muito marcante, né? Muito notável, que de uma temporada pra outra dá um salto assim na qualidade, sabe? Uma das características disso é que os protagonistas Jedi trocam de roupa, trocam de traje, né? E aí tem uma terceira troca que é justamente na última temporada, que é o suprassumo da parada, sabe? Assim, o primeiro estilo era bom, aí depois melhoraram, e depois melhoraram o que já era bom, tá ligado? Mas também, né, depois dos caras ter cancelado injustamente a parada, o mínimo que a gente espera é que eles tragam um estúdio fenomenal de animação, que eu imagino que todos sejam o mesmo, né? Aí isso eu esqueci de pesquisar se trocou de estúdio, se todos são o mesmo da LucasArts, mas enfim, assim, gente, como eu comentei na abertura, ou mais cedo, não lembro se foi exatamente na abertura, a série foi cancelada, né? Ela seguiu aí por 6 temporadas ininterruptamente, se é que esse advérbio existe, sendo que as 4 primeiras temporadas tiveram 22 episódios cada, a 5ª temporada teve 20 e a 6ª apenas 13, né? E isso meio mostra pra mim que eles estavam meio que pouco a pouco reduzindo a série, porque talvez não tivesse tanta audiência, enfim, não sei, não tenho esses números, mas eu sei que pro padrão da época, que era de ter 22, 23 episódios, de repente reduzir para 13, é sinal de que eles realmente estavam meio que largando o barco, tá ligado? E bem, a 6ª temporada foi ao ar em 2014 e aí eles deixaram simplesmente a parada encostada sem final, sabe? E aí muitos fãs ficaram desolados porque afinal ficaram vários arcos incompletos até a Disney resolver lançar sua própria plataforma e renovar a série para uma última temporada e dar conclusão justamente para esses arcos em aberto, né? Mas isso aí só rolou em 2020. Então a série ficou parada aí longos 6 anos. Mas para minha sorte eu não tive que passar por nenhum desses dramas, porque eu comecei a ver a série o ano passado, 2021. Então isso meio que de pouco valeu. Eu não passei por esse trauma, nem por nada disso. Simplesmente maratonei e fui feliz.
E já que a gente tá falando dessa última temporada, eu queria comentar sobre especialmente os 4 últimos episódios, mas antes disso tem mais um ponto aqui, né, que eu preciso tirar da frente até por enfim falar desses 4 últimos episódios, né, e é com relação à dublagem, mais especificamente com relação ao voice acting. Por que essa diferenciação de inglês em português, Thiago? É porque, pelo que eu entendi, dos entendidos aí, eles dizem que dublagem é quando você tá adaptando uma parada, né? Você tem um produto no original e aí você faz a sua própria versão das vozes, geralmente não, sempre, né? Pra localizar a obra onde ela tá passando localmente, né? Então, que nem um exemplo aqui, Colonial Wars é uma série estadunidense e ela vai passar no Brasil, então ela vai passar por uma dublagem, ela vai passar por uma localização, uma adaptação em português, com vozes em português. Mas como se trata de uma série, também teve uma dublagem original, só que o povo não gosta que você fala dublagem, senão que seja voice acting, ainda que em português os dubladores também sejam atores, né? Então não sei se essa informação procede. De qualquer forma, eu vou falar voice acting sempre que for no original e dublagem sempre que for adaptação. Beleza? E por que eu tô comentando justamente do voice acting? Ora, porque o elenco de voz original não é o mesmo da série, ou seja, o Hayden Christensen não faz a voz do Anakin, Ewan McGregor não faz a voz do Obi-Wan, Samuel Jackson não faz a voz do Mace Windu, tá ligado? Então, assim, isso significa, então, que o voice acting dessa série é ruim? Não, né? Eu mesmo demorei, sei lá, acho que umas 3 temporadas pra perceber que não eram as vozes originais. E assim, não me fizeram falta, tá ligado? É óbvio que eles chamaram um elenco de vozes, né? Elenco de atores pra fazer o voice act também profissional e tal. Então, assim, não ficou devendo em nada, a qualidade é a mesma. Mas eu imagino para as pessoas que sejam mais preciosistas, considerem isso como um detalhe importante, fica desde já o aviso, né? E o meu conselho de ver a série dublada mesmo, porque em contrapartida ao voice acting, o estúdio de dublagem teve a preocupação de trazer as vozes dos filmes também para a série animada, né? Então a gente vai ter o mesmo elenco de vozes, isso foi muito bacana e padrão de dublagem brasileira. Não sei se vocês estão ligados, mas a dublagem nacional é assim, uma das melhores do mundo. Não importa o quanto o Pablo Vilaça discorde, desculpa Pablo Vilaça, mas é verdade, tá? Então sim, vale muito a pena ver dublado. E agora que eu tirei o elefante branco da sala, eu acho que a gente pode por fim comentar acerca dos 4 últimos episódios. Na verdade, eu acho que vale um comentário até para a última temporada como um todo. Afinal, o Disney Plus veio com os 2 pés na porta e a retomada de Clone Wars foi realmente estrondosa, né? Eu acho que essa palavra é bem cabível, assim, né? Porque, como eu já comentei, o estilo da animação que já era bom ficou ainda melhor. E nessa temporada, diferente das outras, eu acho que sim, vale a pena ver todos os 12 episódios. Porque, ela já tá encaminhando pros finalmentes do filme 3, tá ligado? Fora que tem a aparição de 2 personagens, as irmãs Martês, que eu curti bastante. Eu só acho que elas vieram no momento errado da história, sabe? Eu acho que sim, era importante a inserção delas na história, mas não no momento que elas foram inseridas, tá ligado? É que assim, a temporada tava indo num tom e elas trouxeram outro, sabe? E aí meio que tem uma quebra, porque daí os 4 últimos episódios voltam pra esse tom original e fica meio desbalanceado, mas eu não acho que estrague tanta experiência assim. É só lembrar que a Meiuca dessa última temporada, ela tá um pouquinho fora do tom. Ainda assim eu faço esse apelo, portanto, de que vocês vejam todos os 12 episódios, porque, é a conclusão dessa série e, cara, é aquilo que eu falei, ela corrige muitos dos erros e falhas que a gente teve nesses 3 filmes, e fora que traz uns personagens muito interessantes, você se vê empolgado com eles, tá ligado? E a conclusão mesmo, que são esses 4 últimos episódios, cara, é arrebatador, assim, tá ligado? A própria série propõe isso, tá ligado? Pra chegar até aquele momento, que é essa conclusão, sabe? Até a entrada desses episódios é diferente, né? A própria série trata como se fosse um longa-metragem, só que dividido em 4 partes.
Cara, eu lembro de... No que eu sentei pra ver esses 4 últimos episódios, só me levantar quando tinha acabado, sabe? Quando tinha rolado os últimos créditos e eu tava lá, debulhado em lágrimas, batendo palma sozinho na minha casa, que nem um doido, arrepiado, sabe? Lembrando de todas as emoções que eu tive e maravilhado com isso, sabe? Ter acompanhado essa trajetória desses personagens até chegar onde chegou. E, meu, os filmes 1, 2, 3 ficaram com outra cara, ficaram com bons olhos pra mim, sabe? Então, tipo, valeu muito a pena mesmo. E assim, eu fico grato que a Disney fez o que sabe fazer de melhor, que é vender produtos pra gente consumir, e produziu essa última temporada, deu esse final digno pra série que tava em aberto, sabe? E assim, fora que é o caminho que eles têm ido, né? De apostar justamente nas séries, uma vez que os filmes não se encaminharam muito bem, né? Vi de episódio 9 até o 8, que tinha dividido opiniões, ainda que eu acho meio idiota, porque eu gostei do episódio 8, mas enfim, acho que não cabe aqui. E, meu, eu acho que não tem coisa melhor, sabe? Pra nós, fãs de Star Wars, de acompanhar todas essas séries que estão sendo produzidas. Isso, eu falo do Clone Wars mesmo, do livro de Boba Fett e o Mandaloriano. Não sei em que pack vai ser Obi-Wan, as outras 1000 séries que eles anunciaram. E também não vi o Rebels, aí não sei comentar. E também não posso comentar de Bad Batch, porque eu não vi também. Mas bom, do que eu vi de Bad Batch em Clone Wars, eu curti muito. Então eu espero que seja nessa pegada, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que eu tenha te convencido a ver essa série. E se isso rolou, fica à vontade pra maratonar, porque vale muito a pena. E eu espero também que vocês tenham curtido o episódio junto com a indicação. E caso não tenha sido esse o caso você tenha odiado tudo que eu falei aqui, os nossos contatos estão na descrição desse episódio e vem ser o nosso hater você também. Você vai ser o primeiro do fã-clube, ou no caso, hate club, né? Enfim, eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.